Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, a nossa live hoje vai ser cedinho e a gente vai estar conversando hoje com a doutora Leila Nazur, tá? Ela é especialista na área de cosmetologia, a parte farmacêutica, e ela trabalha na empresa Pharma Special, que tem vários ativos exclusivos maravilhosos no mercado, tá? A doutora Leila vai estar explicando um pouco mais, um pouco melhor, né, para nós, sobre os fatores de crescimento. Pessoal, todo mundo tem muita dúvida em questão de ativos para crescimento capilar, tá? Para desenvolvimento. E assim, os fatores de crescimento, eles já são produzidos pelo nosso corpo, só que quando em baixa quantidade, então a gente tem uma diminuição no crescimento capilar, né? E quando a gente tem a aplicação desses ativos, propriamente dito, a gente tem uma melhora resultante, assim, muito significativa, tá? Então, eu trouxe a Leila exatamente para conversar um pouco melhor com a gente, explicar sobre esses ativos que são exclusivos da Pharma Special, tá bom? Já já a gente vai estar chamando a doutora Leila. Ah, eu vou pedir para vocês me falarem como é que tá o sinal hoje, porque ontem o sinal não estava bom. Me informem aí, pessoal, como é que tá o sinal. Se tá tudo certinho, se vocês estão conseguindo me ouvir, me enxergar. Bom dia, pessoal. Letícia, Dona Sueli. E aí a gente vai conversar um pouquinho então sobre esses ativos capilares. Ativos capilares sempre são muito bem cotados, o pessoal quer saber um pouco mais, um pouco melhor de como são utilizados, quais produtos a gente pode estar fabricando com esses ativos, né? Para que eles servem. Então vai ser muito interessante essa live para o pessoal, para vocês estarem aprendendo um pouco mais sobre os ativos que nós trabalhamos na farmácia de manipulação. E sobre os produtos que nós podemos fazer, né? Porque nós podemos desenvolver produtos exclusivos, dependendo da necessidade do paciente, a gente vai desenvolvendo esses produtos aí, trazendo os melhores ativos que temos no mercado nacional e internacional para vocês estarem fazendo uso, né? Na parte dermatológica. Fora que dermocosmético todo mundo ama, né? Então tem alguns ativos hoje que a Leila vai citar pra gente que são muito legais. Já já eu tô chamando ela aqui para entrar na live. E são muito legais pra gente estar trabalhando em produtos como shampoo, loção capilar, né? Os fatores de crescimento principalmente porque loção capilar é o que mais sai, o que todo mundo quer, né? Temos lá o tradicional e famosíssimo minoxidil, mas ele já é um ativo antigo, né, pessoal? A gente está sempre procurando inovar, trazer ativos novos aí, para a gente tá atingindo vários pacientes com necessidades diferentes. Às vezes, o paciente ele não precisa somente de um produto para queda capilar, né? Às vezes ele precisa de um produto para redensificação do fio, para couro cabeludo. Tem muitas pessoas que não sabem que precisa ser feita esfoliação também no couro cabeludo para estar recebendo esses produtos, né? E tendo uma excelente permeação deles. Então a gente vai aprender um pouquinho mais hoje com a Leila. Eu vou chamar ela, ela vai entrar pelo Instagram da empresa, da Farm Special, e a gente vai estar conversando um pouquinho melhor, explicando para vocês, tá bom? Leila, adiciona a gente aí. Pessoal, como é que tá a imagem? Fala para mim, por favor, aqui na descrição, como é que tá? Vocês estão me ouvindo direito? Olá, Bom doutora Leila, dia, bom dia, tudo Dani. bem? Tudo e você? Tô Tá me bem ouvindo também, bem? graças a Deus. Estou, e você? Também, tá ótimo. Tá dando pra me ver direitinho, acho que tá fazendo um pouco de sombra aqui o lugar que eu tô, mas enfim. Vamos lá. Tá Acho que a luz não é a apropriada. Gente, essas lives, olha, todas as lives a gente fica apreensivo para saber se o pessoal realmente está enxergando, se está tudo ok, né? Mas, É graças a Deus está dando tudo verdade. certo. E qualquer coisa o pessoal vai colocando aqui nos comentários se tiver algum probleminha na imagem ou no áudio, tá bom, pessoal? Então, Isso, doutora por favor. Leila, bom dia. Muito obrigada por Bom participar da dia. live com a gente hoje. Deve estar todo mundo animado, com certeza, né? Que essa live, graças a Deus, Com vai ficar gravada. certeza. Bastante gente quer assistir.
E nós vamos estar falando Isso. hoje sobre ativos exclusivos, pessoal, que a Pharma Special, que a doutora Leila trabalha, e a Pharma Special traz ativos para nós importados e nacionais. E esses ativos são utilizados na farmácia de manipulação para fazer aqueles produtos capilares, aqueles milagrosos, famosíssimos do mercado, né? Fala um pouquinho Isso para gente aí, sobre Dani. você, Leila. Vamos lá. Bom, eu sou farmacêutica, estou na Pharma Special já há 4 anos e a Pharma Special é uma empresa que está no mercado há 25 anos. É uma empresa que trabalha com ativos super conhecidos no mundo todo. Temos parcerias com grandes fabricantes, um deles é a Croda, outro é a Caregen, enfim. A gente vai começar a falar sobre os fatores de crescimento, que é o Isso é grande interesse, são os queridinhos de todo mundo e que são realmente muito efetivos. Os fatores de crescimento que nós distribuímos são da Caregen. A Caregen é uma empresa sul-coreana e que está distribuída pelo mundo todo através de representadas em 96 países. Por que eu acho importante falar sobre isso? É importante dizer que cada país tem sua legislação a respeito dos produtos que podem ser distribuídos lá. Tem países muito abertos e tem países muito fechados, muito rígidos e muito criteriosos, como, por exemplo, a Alemanha, o Japão, são todos muito criteriosos na Europa, principalmente. Enfim, os fatores de crescimento da Caregen estão em todos esses países e, por isso, a gente já tem uma segurança em distribuir e em falar de fatores de crescimento para vocês. Nós trazemos justamente a matéria-prima que está aí pelo mundo todo e que é mais usada, inclusive em produtos de mercado, grandes indústrias, grandes fabricantes, fazendo produtos acabados com os nossos fatores de crescimento, com os fatores da Caregen. E nós estamos Bom, falando sobre fatores de crescimento, mas o pessoal pode ser que não saiba o que são os fatores de crescimento, doutora. então vamos lá, vou explicar. Fatores de crescimento são citocinas. O que são citocinas? São proteínas de comunicação célula a célula. Tá? Então, são mais proteínas que vão estimular a célula ao lado, aumentar a sua síntese e assim você tem o estímulo para a produção de fatores de crescimento. Qual é a grande fábrica dos fatores de crescimento? As nossas plaquetas. É lá onde acontece o estímulo e é lá que você tem o aumento da produção. O que é importante de se dizer? Os fatores de crescimento são próprios do ser humano. Todo mundo produz fator de crescimento. O que nós vamos falar hoje são sobre os fatores de crescimento que são produzidos pela Caregen e que são idênticos ao nosso. Tá? Perfeito. Então, vamos começar falando sobre essa comunicação célula a célula. O que é importante da gente lembrar? No nosso organismo, nada é estimulado sozinho. Não existe um único estímulo que seja feito sozinho. Os fatores de crescimento são sempre estimulados em cascata, como a gente chama. Então, são vários fatores de crescimento para se chegar a um objetivo, que é aquele objetivo que o corpo necessita. Bom, quando a gente fala em fazer formulações com fatores de crescimento, a nossa ideia é imitar o nosso organismo. Então, a sugestão é sempre fazer uma associação de fatores de crescimento. Tá? Isso é super importante de lembrar, porque é a fórmula ideal. Então, a associação é sempre melhor do que um único fator. Agora eu vou começar a falar propriamente sobre os fatores. Os nossos fatores de crescimento são todos envoltos por uma partícula que se chama nanofactor. Nanofactor é o nosso envoltório lipídico, fosfolipídico. E ele é que vai fazer a proteção do fator de crescimento em si.
Isso traz para vocês a segurança de que o fator de crescimento que está ali dentro daquela nanosfera está protegido. Outra coisa que é importante lembrar, a segurança dos fatores de crescimento. Muita gente fala, olha, eu não me sinto seguro em prescrever, ou eu não me sinto seguro em usar, porque eu não sei até que ponto esse fator de crescimento vai chegar. Então, o que eu posso dizer para vocês? O desenvolvimento feito pela Caregen garante a segurança de que o fator de crescimento vai agir só no seu sítio de ação e que você vai ter um tamanho de partícula que não extravasa para o sangue. Então, como a gente consegue isso? A gente sabe que o espaço intracelular figura entre 70 e 180 nanômetros. O que a Caregen fez? Ela fez partículas que tenham 140 nanômetros. Com isso, você tem a garantia de permeação, mas você tem também a garantia de que não haja o extravasamento. Então, ele fica entre epiderme e derme, que é onde a gente quer que essa ação aconteça. Então, isso tudo é super básico e super importante da gente falar. Então, Leila, é importante porque, assim, esse aspecto que você citou agora vale muito mais para paciente até do que para prescritor, né? Porque os pacientes, todos eles perguntam da seguinte forma, Dani, mas é seguro? Ele é super seguro. Como que a gente garante a segurança da substância? Pela tecnologia de fabricação, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que especificar que a gente tem essa tecnologia, que essa tecnologia ela é avançada suficiente para a gente passar essa segurança para o paciente de que ele não vai estar utilizando um produto que é inseguro, né? Ou que é uma produção de hormônio, eu vou estar colocando um hormônio. Não. Esses fatores de crescimento eles já são produzidos pelo corpo e eles são compatíveis, né? Então, o nosso corpo não tem rejeição contra a medicação. Exatamente. O que é importante de falar é que esses fatores de crescimento passam por muitos testes, existem muitos estudos falando, inclusive, sobre segurança desses fatores de crescimento. Então, o paciente que for até a farmácia, que for te pedir, que for usar, o médico recomendou, pode ficar totalmente seguro, como a gente falou. A ação vai ser no sítio de ação, num sistema de chave fechadura, ele só vai encaixar onde ele tem o receptor e a ação vai ser entre derme e epiderme, tá? Então, isso é o básico do fator de crescimento e é muito importante para todo mundo saber. Bom, aí nós temos uma relação de fatores de crescimento que estão disponíveis para venda e que vocês já trabalham. Então, eu vou começar falando sobre alguns deles, os importantes, porque a gente sabe que todo fator de crescimento é multifuncional. Alguns não são funcionais para o cabelo. Então, eu vou falar dos que são funcionais para cabelo, tá? Vou começar falando sobre o BFGF. BFGF é o fator fibroblástico básico e ele tem como principal ação aumentar a sustentação do fio. Então, o que ele faz? Ele vai estimular a síntese de proteínas de sustentação para aumentar a ancoragem desse fio no folículo e ter o folículo lá mais seguro, evitar que haja queda. Outra coisa que é importante saber sobre isso. Nessa época em que está todo mundo estressado e a nossa vida realmente é muito estressante, as pessoas às vezes se assustam com a quantidade de cabelo que vem caindo. Sim. Normalmente, 150 fios aproximadamente podem cair da sua cabeça e isso é normal, não é alguma coisa fora do esperado. Tá? Mas a gente também sabe que o cortisol, que é o hormônio produzido quando você tem situações de estresse, ele é aumentado e ele estimula a fase telógena do fio, a fase em que o fio cai. Então, você tem realmente um aumento da queda em situações de estresse. E isso é comum para todas as pessoas. Mas a gente tem os fatores de crescimento como uma oportunidade de ajudar o seu organismo a se recuperar e a não
ter tanta queda assim. Bom, voltando então para o próximo fator. O próximo fator é o VFGF. VFGF é o fator vascular, então ele estimula a síntese de novos plexos vasculares e ele é importante porque ele vai estimular a nutrição, o aumento da nutrição no folículo e por isso você tem então um crescimento maior do seu fio. IGF é o outro fator de crescimento que nós também podemos usar nessas formulações. Perfeito. IGF é o nosso fator insulínico. O fator insulínico é muito importante porque ele vai estimular células-tronco. Então, ele vai estimular o folículo a estar sempre se renovando. E isso é super importante, porque a gente precisa dessa renovação para ter os fios novos. Com certeza. Depois, próximo fator. Fator AFGF. É o fator ácido. O fator ácido tem como principal função aumentar o plexo vascular. Ele ainda estimula os fibroblastos, o endotélio dos fibroblastos para um crescimento do fio. Então, é um fator super importante. É ideal sempre fazer a associação dele com o VEGF, porque os dois juntos vão estimular o crescimento de novos fios. Tá? Então, como a gente falou no início, a ideia é montar uma formulação, é ter uma formulação que combine os fatores, porque todos eles são importantes no tratamento. É que... Leila. A internet falhou um pouquinho, você conseguiu me ouvir? Oi, falhou. Você retorna, por favor? Então, a ideia é sempre... Precisa ser feita a associação dos ativos. Tá, então, a ideia é associar os fatores para mimetizar essa função. E a melhor escolha é sempre aquela que vai ser manipulada para você. Então, a melhor escolha é sempre aquilo que vai ser feito na farmácia de manipulação para que você tenha uma formulação que seja ideal para cada pessoa. Existem fórmulas prontas no mercado, produtos prontos no mercado, como a gente falou, de grandes fabricantes com fatores de crescimento? Sim, existem, mas quem te garante que aquele fator de crescimento que está ali é o que vai ser ideal para você? Então, procurar a farmácia de manipulação, procurar o seu dermatologista para ter um tratamento personalizado é sempre a melhor escolha. Perfeito, Leila. A gente fica contente de saber, assim, os fatores de crescimento, o que a gente mais precisa esclarecer para os pacientes é essa parte mesmo. E para os prescritores também. O fator de crescimento, ele é produzido pelo corpo humano, tá, pessoal? Então, para quem entrou agora, a gente já tá falando com a Leila Nazur, da Pharma Special, e ela tá explicando um pouquinho melhor pra gente sobre os fatores de crescimento que são super utilizados no mercado magistral, né? E que, na maioria das vezes, os pacientes, eles até utilizam a solução capilar, né? Mas eles não sabem o que significa cada fator. Então, a gente está explicando aqui para vocês, tá? Então, os fatores de crescimento, eles são produzidos pelo corpo. Na maioria das vezes, se nós temos uma boa produção, então nós temos um bom crescimento, mas a gente precisa da redensificação dos fios, ou se a gente está com aumento de queda capilar e nós precisamos utilizar, as formulações da farmácia magistral, elas são feitas exclusivas para cada paciente. Exclusivo já é para cada um, né? Então, é exclusivo. A sua fórmula, ela serve para você. Isso não significa que o seu colega, a sua parente vai utilizar a mesma formulação. Por isso que nós sempre estamos pedindo para que consulte o farmacêutico ou consulte o seu dermatologista para que ele prescreva corretamente os insumos que você tem necessidade de estar utilizando na formulação. E uma dúvida super frequente, doutora Leila, é se pode fazer a associação desses fatores de crescimento com o minoxidil, que é uma das antigas substâncias utilizadas para crescimento capilar. Sim, isso é super importante. O minoxidil é uma matéria-prima que já está no mercado há bastante tempo e as pessoas realmente gostam de usar. O que as pessoas não sabem é que o minoxidil também é um precursor de fator de crescimento.
E é por isso que ele também é eficiente. Então, quando não existiam os fatores de crescimento no mercado, o minoxidil era tão usado e tão queridinho dos dermatologistas e de todo mundo que tem queda capilar, porque, no fundo, ele estava fazendo uso da tecnologia que nós temos hoje, porque ele estava usando uma matéria-prima que é um precursor, ele estimula a síntese de fatores de crescimento do próprio corpo. Bom, a associação do minoxidil com os fatores de crescimento que nós temos hoje no mercado é sempre o ideal. Por quê? Porque você vai estar usando uma matéria-prima que estimula e você vai estar usando e fornecendo para o seu couro cabeludo os fatores de crescimento que são ideais para o seu problema. É importante saber que a farmácia de manipulação precisa saber manipular aquele produto. Por quê? Os fatores de crescimento são proteínas. Proteínas podem denaturar. As soluções de minoxidil são geralmente feitas em soluções hidroalcoólicas, quer dizer, ela tem álcool e água. Só que geralmente esse minoxidil é associado com álcool a 70%. No caso dos fatores de crescimento, essa associação não vai poder ser feita assim. Os fatores de crescimento podem denaturar essa proteína que protege o fator de crescimento, que é o nosso nanofactor, pode sofrer alterações e você pode ter uma oxidação do produto. Você precisa de uma solução hidroalcoólica também, porque o álcool vai ajudar a permeação, mas essa solução precisa estar a 30%. Então, a farmácia de manipulação tem a tecnologia e sabe qual minoxidil, porque existem vários sais e existe a base, e essa farmácia de manipulação sabe qual é a associação do minoxidil ideal para os fatores de crescimento. Não é simplesmente usar o minoxidil que está todo mundo acostumado a ver pelo mercado. Né? Então, é importante falar que você tem que procurar uma farmácia de manipulação que esteja acostumada com a manipulação de fatores, que saiba manipular os fatores e que te dê segurança de que essa fórmula realmente vai ter efetividade. Né? Então, a solução hidroalcoólica tem que ser a 30%. Na maioria das vezes, quando a gente faz a visitação médica, os médicos às vezes têm algumas dúvidas do tipo: doutora Daniele, mas como que eu vou fazer a permeação do ativo? A solução 70%, alcoólica 70%, ela é 70% de álcool para aumentar a permeação, tá? Então, quanto maior a quantidade de álcool, maior vai ser a permeação, ok? Mas, pelo fato do fator de crescimento ter essa camada protetora, nós não podemos utilizar o álcool 70%. E dessa forma, os prescritores têm a seguinte dúvida: mas como que eu vou fazer permear? Mas como que eu posso melhorar essa permeação? Você pode melhorar de várias formas. Inclusive, até o final da live, a gente vai falar sobre esfoliação do couro cabeludo. Né, Leile? Nós temos também ativos que ajudam no preparo do couro cabeludo para receber essa loção capilar. Então, nós temos vários pontos, aspectos a serem utilizados que não precisa ter a utilização específica do álcool 70. Né? E temos também que lembrar que tem pacientes que precisam dessa substância dos fatores de crescimento na loção capilar, mas que eles têm problemas no couro cabeludo, né? Tem paciente que tem dermatite no couro cabeludo. Então, a gente precisa tratar esse paciente com muito cuidado. Às vezes, a gente não pode nem utilizar a loção capilar alcoólica 30, né? Então, a gente utiliza a solução em água, com os fatores de crescimento. Tem várias formas de ser utilizado. Por isso que a gente sempre pede, olha, consulta um farmacêutico, passa com o seu especialista, com o dermatologista. Exatamente. Para a gente fazer essa preparação da pele antes de receber a loção capilar, né? Porque, às vezes, por uma simplicidade, né, doutora Leila? A gente vai, por falta de conhecimento, na realidade, a gente vai adquirir a loção capilar, só que o nosso couro cabeludo não está preparado. Não está preparado para receber aquele produto. E aí você não tem a efetividade do resultado, você não tem o resultado esperado e acha que alguma coisa no produto não estava boa. Não, não é isso. Você precisa preparar o couro cabeludo, né? Então vamos falar um pouquinho do couro cabeludo e das matérias-primas que a gente tem à disposição
para fazer com que você prepare esse couro cabeludo para receber o produto tão importante que é o fator de crescimento e que vai ser efetivo para o seu cabelo. Bom, a gente tem algumas matérias-primas, muitas no mercado, mas efetivamente a gente precisa fazer um tratamento do couro cabeludo para receber esses produtos. Vamos começar falando de um peeling de couro cabeludo. Ah, é possível fazer um peeling de couro cabeludo? É super possível. A gente tem matérias-primas para isso. A que eu vou apresentar para vocês se chama Fruit Bio. Fruit Bio é uma associação de alfa-hidroxiácidos estabilizado com chá verde. Ah, eu posso usar qualquer alfa-hidroxiácido? Você pode ter ardência. O fato da gente ter o Fruit Bio estabilizado em chá verde te garante que você não tenha agressão do couro cabeludo, porque você precisa fazer o peeling para diminuir aquela crosta, aquela camada de células mortas, muitas vezes, aquela camada de célula que está ali diminuindo a permeação de outras matérias-primas, mas você não pode agredir esse couro cabeludo, porque a sua ideia não é fazer um processo inflamatório no couro cabeludo. Então, tem que ser tudo muito pensado. A ideia de fazer o peeling de couro cabeludo com o Fruit Bio é muito bacana. Por quê? Você vai estar fornecendo alfa-hidroxiácidos para esse couro cabeludo. Os alfa-hidroxiácidos fazem um estímulo de renovação celular e vão fazer uma remoção daquela camada superior do couro cabeludo que está ali desgastada, ela tem células mortas, ela tem resquícios de produtos de tratamento, então é importante fazer o uso do peeling. O peeling pode ser feito em casa ou o peeling pode ser feito no consultório do médico. Por que eu digo que o peeling pode ser feito em casa? A Dani vai poder, a farmácia vai poder manipular para você uma formulação em bisnaga. Ela vai ter uma ponta, essa bisnaga vai ter uma ponta própria para você abrir a sua mecha, aplicar o produto só no couro cabeludo. A ideia não é fazer uso de um shampoo que vai ressecar todos os fios. A ideia é fazer o uso local. Então, com esse peeling, você vai conseguir aplicar só no couro cabeludo, você vai espalhar, você vai esperar 20 minutos, o cabelo pode estar só úmido, ele não precisa estar molhado, e aí depois desses 20 minutos você entra no chuveiro. Essa é a ideia. Então, preparar esse couro cabeludo é importante. Ah, Leila, mas a gente sabe que existem muitos produtos no mercado que falam que melhora a flora do couro cabeludo, isso é importante? Sim, isso é importante. E aí, para isso, a gente tem uma outra matéria-prima, que pode ser usada, inclusive, em associação com o Fruit Bio nesse peeling. A gente tem o Ecodermine. Ecodermine é um pré-biótico. Então, o que ele faz? Ele vai estimular a manutenção de barreira, ele vai estimular a proliferação de bactérias do bem. Porque a gente tem no nosso couro cabeludo muitas bactérias. Algumas são patógenas, quer dizer, algumas podem causar doenças, outras são benéficas. Então, com o pré-biótico Ecodermine é a associação de 2 polióis, xilitol e lactitol, ele vai estimular a proliferação das bactérias não patógenas. E com isso você tem uma renovação da barreira formada pelos nossos protetores. Então, eles vão proteger esse couro cabeludo de qualquer entrada de patógenos para evitar doenças. Então, você fez o peeling, você estimulou novas células, você removeu as células mortas e você forneceu para o seu couro cabeludo um estímulo, um alimento para as bactérias do bem. Perfeito! Seu couro cabeludo vai estar pronto para receber os fatores de crescimento. Né? É muito legal essas formulações, né? Porque assim a gente consegue atender vários pacientes sem lesar, sem lesionar a pele do paciente, né?
Então, assim, e o paciente também precisa entender que tem outras formas, não precisa ser especificamente uma solução capilar álcool 70, que todo mundo fala, nossa, mas ressecou tanto o meu cabelo, Dani. E aí você tem que comprar outros produtos para acabar suprindo essa necessidade, esse ressecamento do fio, né? Então, a gente, Sim, procurando especialistas, a gente sempre acha o tratamento certo. com certeza. E os fatores de crescimento podem ainda ser feitos em sérum, né, Dani? Para aqueles pacientes Sim, que não podem com o álcool ali, porque já tem o couro cabeludo inflamado, exato. você pode fazer a manipulação dos fatores de crescimento em um sérum. Essa permeação vai estar garantida? Sim, porque nesses casos você vai tratar esse couro cabeludo com peeling, por exemplo, como a gente falou agora há pouco, e aí ele vai estar pronto para receber os fatores. Os fatores têm um tamanho de partícula muito pequeno, eles são todos nano, então isso também garante a permeação, né? Então, mesmo num sérum, você vai ter permeação. Outra coisa que é bacana de falar é a gente sabe que muitos pacientes têm problemas inflamatórios de couro cabeludo. Sim. Então, podem ter dermatite, eles podem ter psoríase, e aí a gente precisa também ter como tratar esse couro cabeludo para esses pacientes. Porque às vezes você precisa primeiro tratar essa inflamação, para depois você entrar com um peeling e depois você entrar com o tratamento de fator de crescimento. Então, nós temos uma matéria-prima, que se chama Apscalp, que a Dani tem à disposição. É um ativo derivado do AIPO, é natural, tem inclusive certificação EcoCert, ele é super bacana. E é uma matéria-prima que te traz diminuição de produção de estaminas. As estaminas são as causadores da coceira. Então, ele vai ter uma ação antihistamínica comprovada, inclusive com testes. E ele tem uma ação antiprostaglandina. Então, o que ele faz? Ele diminui as prostaglandinas, que são proteínas inflamatórias. Então, ele vai diminuir prostaglandina, vai diminuir interleucina 6, interleucina 8, que são todos proteínas que mostram que o processo inflamatório está acontecendo. Então, você vai ter uma diminuição desse processo inflamatório com o uso de Apscalp. Além disso, esse derivado do AIPO tem também ação em fungos, como a malacésia. A malacésia furfura é a causadora da caspa. Então, em pacientes que têm caspa ou pacientes que, por exemplo, fizeram processos químicos como tintura, alisamento, seja qual for o tipo, ficam com Relaxamento. o couro cabeludo, relaxamento, ficam com o couro cabeludo sensibilizado, podem ter formação de crosta. Então, o Apscalp é uma matéria-prima ideal para manipulação de produtos que vão acalmar esse couro cabeludo, que vão diminuir esse processo inflamatório, essa sensação ruim de coceira, e que vão preparar também o couro cabeludo para manipulação de outros produtos, seja para o tratamento com fator de crescimento, seja para melhora também do fio. Por quê? Porque quando a gente fala de cabelo, a gente não quer só tratar couro cabeludo, a gente também tem que pensar em fio, né, Dani? A gente sempre pensa nos fios porque o paciente sempre pede, né? E assim, nós, propriamente dito, quando utilizamos o produto, nós também queremos que o cabelo fique bom, né? Fique bonito, brilhante, Sim. saudável. Então, a gente quer saber também um pouco mais sobre os ativos que vocês têm para fios. Bom, vamos lá. A Pharma Special tem muitos produtos para tratamento de haste. Porque a gente começou a ver que era uma deficiência do mercado. As pessoas pensavam em tratar o couro cabeludo, iam ao dermatologista, tratavam o couro cabeludo, mas muitas vezes esses fios acabavam ressecados, porque os tratamentos de couro cabeludo geralmente eram feitos em shampoos, e o shampoo escorre pelo fio todo. Então, o que nós Exatamente. começamos a pensar? Vamos também trazer matérias-primas com alta tecnologia para tratamento de fio. E aí, nós temos como grande parceiro a Croda,
E a Croda é um dos líderes mundiais em produção de produtos para tratamento de haste. E aí nós trouxemos algumas dessas matérias-primas que são super bacanas para esse tratamento. Então vamos lá. Vamos começar a falar de Querestor 2.0. Querestor 2.0 é um peptídeo idêntico à nossa queratina. Então, é idêntico à queratina humana. Então, ele é um peptídeo que foi estudado e foi selecionado para ter uma reposição de massa somente aonde você tem a falha. Então, ele não é aquele produto, aquela proteína pesada, que tem uma molécula muito grande e que vai depositar pelo fio todo e que vai causar o que a gente chama de build-up. Build-up é aquela sensação de que o cabelo está pesado. O Querestor 2.0 é um peptídeo. O peptídeo é uma partezinha da proteína, então ele é pequeno, ele consegue se alocar justamente aonde existe a falha no fio. Então, você tem aí à disposição uma matéria-prima que vai fazer reposição de massa somente aonde existe o dano. Quando a gente faz os estudos sobre Querestor, a gente tem inclusive fotografias que mostram a deposição do Querestor somente onde há necessidade. Geralmente, você tem pouca deposição em raiz, um pouco mais de deposição na parte média do fio e muita deposição na base do fio, na ponta, porque é onde a gente tem maior desgaste, é onde a gente tem maior perda de massa dos fios. E por isso aquela sensação de afinamento também. Isso, então, tem bastante Querestor é uma paciente, matéria-prima super bacana para isso. Muito paciente que reclama sobre isso, tá? Então é muito, muito importante a gente falar que, se vocês perceberam, né, pessoal? Vocês estão percebendo que a tecnologia desses ativos é totalmente diferenciada. Às vezes a gente compra um produto de drogaria, até mesmo um produto industrializado, e a gente não consegue entender. Está escrito lá no rótulo, né? Vou dar um exemplo, que esteja escrito lá, Querestor. Mas o que significa esse ativo? Para que ele serve? Leila? A internet ficou um pouco devagar. Eu não ouvi o que você terminou de falar. Então, assim, esses ativos que a gente está trazendo, todos eles possuem alta tecnologia. Às vezes, quando a gente procura um shampoo no mercado, a gente olha e a gente fala, nossa, os fios, a pontinha do fio do meu cabelo está muito, muito fininha, eu quero espessar, eu quero deixar com mais volume, mais bonito. E hoje os cabelos que não têm saúde, eles estão assim, Leila. Os pacientes, assim, reclamam muito, porque eles falam, gente, eu tô tratando o couro cabeludo, mas o fio tá feio, né? E é exatamente isso que a gente quer mostrar para vocês. Que a farmácia de manipulação, ela Dá para traz tratar também o fio. com alta tecnologia que tratam o fio do cabelo, né? Então, às vezes, o valor agregado de um shampoo na farmácia de manipulação, os pacientes se questionam, ou questionam a farmácia de manipulação. Mas por que é tão caro? Porque nós estamos fazendo um tratamento de alta tecnologia. Não é um shampoo que nós conseguimos comprar o ativo a um preço muito acessível e comercializar ele por um preço extremamente acessível. Não. A farmácia de manipulação não tem esse intuito. Nós queremos tratar o cabelo do paciente que precisa ser tratado, precisa de um tratamento específico, exclusivo, com uma tecnologia avançada, né? É exatamente isso que os ativos das farmácias de manipulação trazem para o mercado magistral, né, Leila? Com certeza, Dani. E aí a gente tem também outra coisa. Os produtos que são lançados no mercado e que você encontra nas gôndolas de supermercado e de drogarias, são produtos que têm concentrações menores. São produtos que têm concentrações muito pequenininhas, mas que vão ter uma efetividade para grande parte da população. Não é alguma coisa que foi feita para o seu tratamento. Então, às vezes, o produto da prateleira tem o Querestor, mas ele está numa concentração tão pequena que para o seu tratamento não vai ser o efetivo.
E aí a farmácia de manipulação consegue fazer com a concentração que você precisa. E por isso que às vezes há uma diferença de preço. Mas as pessoas têm que compreender que isso faz parte do que você precisa naquele momento. Então, é um tratamento? Vamos tratar direito. Vamos fazer a formulação para você. Né, Dani? Fora, fora a Tem outra exclusividade, matéria-prima. Carolina. Exatamente. Tem uma outra matéria-prima que é super bacana, a mulherada vai adorar, eu adoro falar sobre ela. Ela também é uma Conta pra matéria-prima da gente. Croda e é para tratamento de fio também. Ela se chama Queradim. O Queradim é uma poliamina que foi desenvolvida para devolver o balanço para os fios. Por quê? A gente sabe que um fio saudável é um fio que tem um balanço natural. E a gente sabe que esses tratamentos, tanto de alisamento quanto de coloração, vão fazendo com que o fio tenha uma certa rigidez pelo acúmulo mesmo daqueles produtos na extensão da haste. O Queradim HH foi desenvolvido para devolver o balanço dos fios. Então, é uma matéria-prima super bacana, que as pessoas nem lembram que existe, nem sabem que existe uma tecnologia assim. Foi feito estudo, inclusive, para você ter ideia como existe estudo nessas matérias-primas. Foi desenvolvido um aparelho onde se coloca uma mecha do fio tratado com queradim e ele calcula o balanço em pixels devolvido pelo queradim para aquela mecha de fios. Então, Olha que os estudos são interessante. muito sérios e é muito interessante, né? É super bacana da gente falar porque as pessoas não imaginam, um produtinho para cabelo, não tem nada demais. Ele foi desenvolvido lá pela indústria, eles imaginaram a coisa e fizeram. Não, existe estudo também para comprovar a eficácia daquele produto. Então é super Olha bacana. A só, queradinha que legal. HH devolve o balanço natural dos fios. Super Olha, bacana, né? isso é tecnologia, né? Como a gente está avançado. E essa é É. a principal diferença, gente, da farmácia de manipulação e a drogaria. A drogaria ela fornece um produto industrializado, já pronto, que pode servir para muitos pacientes, sim, né? E que tem alta potência de hidratação dos fios, como eles prometem, tem sim. Mas quando a gente precisa tratar um fio mais específico, quando a gente tem um cabelo que já está danificado, que precisa de um tratamento exclusivo, as farmácias de manipulação são a melhor opção. Isso. Definitivamente. Definitivamente. Dani, tem um outro produto que eu quero falar que é super comum das pessoas verem nos rótulos e que Uau. a gente sabe que tem efetividade, a cafeína. A cafeína tem vários estudos que comprovam que aumenta a microcirculação local, isso estimula o crescimento de fio e está cheio de cafeína aí pelo mercado. Mas Lotar. a gente tem a nanocafeína. A farmácia de manipulação tem essa tecnologia à disposição. E qual é a grande vantagem? A nanocafeína é uma esfera de um tamanho nano, então ela tem garantia de permeabilidade, ela tem garantia de distribuição e garantia de que aquela cafeína não vai recristalizar, não vai sofrer nenhum processo de oxidação. Essa nossa nanocafeína é da Inventiva, que faz parte também do grupo Croda, e que tem vários estudos, entre eles os estudos que mostram que você tem uniformidade de entrega, uniformidade de dose. Por que isso é importante? Porque você não vai ter mais permeação numa parte do couro cabeludo e menos em outro. Você vai ter permeação uniforme. E o fato da farmácia de manipulação poder trabalhar com uma cafeína estabilizada, que é a nanocafeína, te garante efetividade nos resultados. Ah, Dani, eu posso fazer então um peeling com nanocafeína para estimular a microcirculação do meu couro cabeludo? Pode, fica super Com bacana. certeza. Ah, Dani, eu ouvi falar que a melaleuca é legal para o couro cabeludo, ela diminui um pouco a oleosidade, é verdade? É verdade. A Dani tem também a nanomelaleuca, também da Inventiva, que é o óleo Maravilhoso. essencial de melaleuca, protegido pela nanoesfera e que vai também garantir que você não tenha oxidação daquele óleo essencial antes de ter a efetividade do produto no seu couro cabeludo. Então, a
manipulação consegue fazer muitos produtos super bacanas que você ouve falar que a indústria fez, mas que não são específicos para você. Então, eu acho que com esses produtos que a gente citou, a gente consegue fazer um pool de tratamento, né? A dosagem deles, né, Leila, totalmente diferente. A gente consegue colocar Totalmente em diferente. quantidades maiores. Nós conseguimos colocar, fazer Sim. um shampoo ou um peeling com vários ativos. Então, ele vai ter várias Sim. funções em um produto só, né? Uhum. E assim, Com certeza. esses ativos têm muita tecnologia, né? Então, eles são Muita avançadíssimos. tecnologia. E aí, você vai conseguir, por exemplo, manipular todos esses produtos ou selecionar os que são ideais para aquele paciente. Vai dar para fazer uma linha de shampoo, condicionador, finalizador. Vai dar para fazer só o tratamento de couro cabeludo, se for o que o paciente quer. Você consegue, com essas matérias-primas, trabalhar de um modo geral o tratamento de couro cabeludo e haste. E aí você vai estar, por exemplo, tratando o seu couro cabeludo sem ficar com aquele cabelo ressecado. Você vai estar com um cabelo nutrido, você vai estar com um cabelo bonito e, ao mesmo tempo, tratando, por exemplo, o couro cabeludo de uma queda, sobre aumento de queda, ou você vai estar com o couro cabeludo inflamado, mas o seu fio vai estar bonito, você vai estar tratando essa inflamação de couro cabeludo. Então, tudo isso é super importante e sua farmácia vai conseguir fazer. O interessante, Leila, então, da gente especificar também para o pessoal, para o público, tanto o prescritor quanto o paciente final, é que esses produtos que foram citados hoje, eles tratam os fios capilares, né? Os fatores de crescimento, no caso, eles podem tratar sobrancelha e cílios. Podem. Tá? E Então, cílios, podem, com segurança. a gente consegue fazer tratamentos alternativos, tratar outros locais, né? Às vezes o paciente tem uma falha muito grande. Hoje nós temos uma grande quantidade de homens fazendo tratamento na barba. Para falha na barba, sim, os fatores de crescimento são super eficientes. Ah, Dani, tem mais uma matéria-prima que eu esqueci de falar. Super bacana. ProHerin. ProHerin é a segunda geração dos fatores de crescimento. Ele é um peptídeo. Esse peptídeo é focado em crescimento, em melhora de densidade do fio. Ele é super bacana, por exemplo, para tratamento da barba. Além disso, ele tem uma ação super bacana em relação à melanina. Então, ele devolve a coloração aos fios. Então, os fios estão ficando grisalhos. Ai, meu Deus, eu não quero fios grisalhos. Pronto, ProHerin é a solução. O ProHerin trata essa perda de melanina do fio e você tem a volta da coloração. Então, dá para fazer uma linha de shampoo e condicionador para cabelos grisalhos? Dá. Dá para fazer uma fórmula para redensificar a barba e uma fórmula para melhorar a coloração da barba? Quer dizer, eu estou ficando com a barba branca, não quero ficar, estou ficando com bigode branco, não quero? Pode usar ProHerin. Super bacana. Nossa, é um ativo super legal, super. E a gente coloca muito em sobrancelha, né? Porque o pessoal não quer deixar a sobrancelha branca. Não quer. E aí começa a crescer, nascer aqueles pelinhos brancos. Aí a gente fala, passa uma solução, um sérum com ProHerin. A gente faz com crescimento para passar nos cílios, na sobrancelha, para não ficar sem a coloração, tá? Então, no caso, não precisa... mesmo porque... A maquiagem também ajuda muito, né? Mas os homens, principalmente, não curtem maquiagem, não querem utilizar. Vamos fazer um produto cosmético para você usar. Isso. E a gente sabe também que tem várias senhoras que começam a atingir a sobrancelha. Só que é uma fase da vida em que você já tem menos produção de fios, você tem essa produção desacelerada na menopausa. Então, se você precisa que a sua sobrancelha volte a ter todos os fios pretinhos e você não quer usar a tinta, o ProHerin é uma solução. E aí, a Dani faz numa embalagem super bacana, que vai ter uma ponteira, que vai ajudar você a aplicar
só na sobrancelha, para que não fique aquela coisa toda melada ao redor. Vai ser um uso pontual, dá para você usar somente no lugar onde tem a falha, por exemplo, se isso acontecer. Ou, ai, meus cílios estão caindo, eu não sei, eu tinha uma quantidade muito maior de fios, mas eu não quero usar aquele produto do mercado que pode deixar o meu olho mais escuro, que eu fiquei sabendo que é super difícil de usar sem você encostar ele ali no branquinho dos olhos, por exemplo. Eu não quero que isso aconteça. Viu? Vamos fazer na farmácia de manipulação. A formulação vem numa embalagem certa. Ela vai vir, por exemplo, numa embalagem de delineador ou numa embalagem que facilite a aplicação só nos cílios. Exatamente. Então, a farmácia tem todas essas soluções pra gente, né, Dani? Com certeza. A farmácia de manipulação, Leila, eu gosto muito de fazer essas lives com os distribuidores, com os fornecedores, porque assim, a gente sabe que o trabalho de vocês é árduo, né? De sair, procurar matérias-primas que realmente são efetivas no mercado, né? A Croda, gente, não tem nem o que falar dessas marcas, porque assim, são extremamente sérias, com qualidade, eles têm comprovação, tem estudo técnico, tem ficha técnica dos laudos dos medicamentos, das substâncias. Então, assim, a gente vê que são empresas sérias, que estão no mercado e que precisam ser valorizadas. Por quê? Porque a tecnologia que a gente traz é totalmente diferente, tá? É como se a gente fizesse uma comparação bem avançada, né, Leila? A gente, enquanto um pessoalzinho tá definindo uma tecnologia de um equipamento X, né? A gente está trabalhando com uma tecnologia Y, muito mais avançada, né? A efetividade Exatamente. do tratamento desse paciente é muito mais rápida. E uma comparação básica que eu tenho da farmácia de manipulação com esses ativos da Farm Special é que, assim, nós temos, sim, por exemplo, o minoxidil industrializado. Só que quando nós fazemos um composto, tá? O composto é o quê, pessoal? São vários ativos na formulação, como, por exemplo, a gente faz um composto com os fatores de crescimento, o Proherin, né? E o minoxidil. E aí, a farmácia de manipulação, ele não tem uma solução só. Então ele não precisa atender somente aquele paciente que já tem o couro cabeludo preparado para receber a medicação, que não tenha dermatite, nem caspa, nem seborreia, porque se você fizer aplicação de um produto dessa tecnologia com seborreia, já está errado, já começou errado. Você jogou o dinheiro fora, né? Você jogou o seu dinheiro fora. Você tem que preparar esse couro cabeludo, tá? Por isso que a gente sempre fala, cuidado ao fazer esse tratamento, ao fazer esse investimento, procure profissionais qualificados, profissionais que saibam te orientar, né, Leila? Que oriente o paciente da forma correta. Com certeza. E avise esse paciente que, olha, você está com uma inflamação no couro cabeludo, você está com uma descamação, vamos tirar essa inflamação primeiro, vamos cuidar dela primeiro, para depois você fazer a utilização desses produtos e ter a efetividade, né? Isso faz muita diferença. Super importante. Muita Tá? diferença. Então, hoje, e nós somos apaixonadas pela manipulação, né, Dani? Apaixonadas. Totalmente apaixonadas. Quando eu entro no laboratório, Leila, o pessoal fala, gente, é uma bruxinha. É uma bruxinha, porque eu vou pegando ativo, vou fazendo a formulação, vou construindo, eu gosto disso, eu amo isso. Desenvolvimento, para mim, é a área que eu mais gosto, é apaixonante, realmente, né? Ele encanta. O desenvolvimento é a área que mais encanta, tanto médicos, pacientes, o pessoal que está na graduação de farmácia, já fui professora aí de graduação de uma boa turma, e isso encanta o pessoal, porque você pegar ativos de alta tecnologia e fazer um tratamento que um shampoo, Leila, custa R$ 150 e tem paciente que não deixa de usar, não deixa. Sim, Dani, porque sabe que faz diferença. É o preço de um importado. Eu posso comprar um importado, mas não é aquele que foi feito para você. Então, o da manipulação é aquele que foi pensado especialmente
para cada um. E é essa a total diferença, né? Exatamente. A gente fica super grato quando o paciente ele tem resultado no tratamento. A gratidão de qualquer Nossa, farmacêutico vários. E é bacana é porque essa. eles voltam na farmácia para agradecer, para mostrar. É muito legal. Essa parte da assistência farmacêutica faz com que o farmacêutico se sinta super útil e é a comprovação de que você está fazendo a coisa certa, de que você está fazendo bem para o outro. Então, é muito gratificante, né, Dani? Muito gratificante. Leila, eu vou finalizar antes que caia a nossa live, que está faltando só alguns minutinhos. Eu sou extremamente grata pela sua participação com a Natrium. A Farm Special é um dos nossos melhores fornecedores de matérias-primas com alta tecnologia na parte de dermocosméticos, tá bom? Eu Eu que estou extremamente agradeço, Dani. convidadíssima. Quando tiver novos ativos pra gente, ó, não esquece de Ah, voltar na live da Natrium. vamos combinar. Não, a gente combina uma nova live. Dani, eu que agradeço em nome da Farm Special, em meu nome. É um prazer falar com você. Você é muito querida, você sabe. E assim que a gente tiver novidades, a gente marca uma nova live, a gente pensa num outro assunto que seja bacana para a gente conversar e nos falamos, tá bom? Combinado, Leila. Muito obrigada. Um Um ótimo dia para beijo você. Pessoal, para bom você dia. também, Dani. Obrigada pela Beijo a participação de todos. todos. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.